Fala pessoal, vídeo rápido de respondendo perguntas de vocês inscritos que vocês mandam pra gente. A pergunta que eu separei essa semana tem a ver com acnes. Sim, muitas pessoas têm problemas com espinhas, isso realmente pode ser muito chato para algumas pessoas. E muita gente me perguntou, cara, como que eu resolvo isso na verdade? Como eu resolvo esse problema com espinhas? E aqui eu vou dar algumas dicas rápidas para vocês evitar esse tipo de problema, beleza? Isso com a dieta, porque a gente sabe que tem um fator hormonal envolvido, a gente sabe que tem um fator também de desregulação hormonal, dependendo principalmente se for mulher, se tiver síndrome do ovário policístico, tem vários fatores que influenciam o aparecimento ou não das acnes, beleza? Mas basicamente a gente tem que pensar o seguinte, alguns alimentos, de acordo com uma revisão de literatura que pegou artigos desde 2009 até 2020, diz que alguns alimentos especificamente têm uma relação importante com a acne, com o aparecimento das acnes. O primeiro tipo de alimento, de refeição que a gente pode colocar aqui são refeições ou alimentos com uma alta taxa de índice glicêmico, um alto índice ou alta carga glicêmica. Se você não sabe o que é isso, a gente explicou aí basicamente num videozinho nosso a diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica, então vale a pena você dar uma olhada, mas basicamente são todos os tipos de alimentos ou refeições, vamos colocar dessa forma, que são capazes de elevar a sua glicemia, que geram na verdade uma hiperglicemia, podem gerar uma hiperinsulinemia. Isso tem muito a ver com o aparecimento das acnes. O segundo ponto aqui que a gente coloca também é uma dieta rica em gordura, principalmente com alguns ácidos graxos saturados, com carnes vermelhas principalmente, ou óleos, frituras com ácidos graxos da série ômega 6, aí a gente tem um maior aparecimento das acnes. Não se sabe ao certo se o ômega 3 tem um papel importante ou não nesse aparecimento, se realmente ele pode funcionar ou não. O que a gente sabe é que uma dieta hiperlipídica, principalmente de alguns tipos de ácido graxo, como ômega 6, como o ácido graxo saturado, como o ácido graxo trans, principalmente, tem muita relação com a fisiopatogênese da acne, beleza? Esse é um ponto, de fato, bastante importante que a gente coloca aqui. Chocolates parece sim ter relação também. Você, por exemplo, já deve ter percebido que quando você come um chocolate, na Páscoa principalmente, se você não está acostumado, geralmente você acorda que nem eu, né? Com uma espinha aqui mais ou menos na sua testa, dizendo o seguinte, olha cara, você comeu chocolate, então eu vou te punir por isso, né? Parece que seu corpo não curte que você comece a consumir um monte de chocolate. E cara, isso acontece. Tá bom? A gente sabe o porquê que isso acontece? Na verdade não. Não existe, por exemplo, um componente especificamente do chocolate que poderia causar isso. E muito pelo contrário, na verdade. Alguns flavonoides do cacau, eles são responsáveis por um efeito antioxidante e na verdade deveriam fazer o papel contrário do aparecimento das acnes. O que a gente poderia explicar talvez alguma substância do chocolate que a gente ainda não tem estudado especificamente? Sim. Talvez a quantidade de gordura que tem no chocolate, porque é muita pasta de cacau ali, sim, talvez a quantidade de açúcar presente neste alimento que também vem em bastante quantidades. Então a gente tem ali os dois fatores que a gente acabou de citar, uma quantidade de gordura alta e a quantidade de açúcar também, principalmente se consumido sozinho, um alimento com uma alta carga glicêmica. Alguns produtos lácteos também parecem exercer um papel importante na fisiopatogênese da acne, principalmente no leite, mas ainda é incerto, porque aí a gente tem vários fatores envolvidos, como por exemplo os estabilizantes, os conservantes, os sanitizantes que são colocados nesse leite, ou seja, a qualidade dele, principalmente o teor de iodo que contém esse leite e também se o indivíduo tem hipersensibilidade ou não, porque se ele tiver hipersensibilidade, aquilo poderá ativar o sistema imunológico do indivíduo, poderá gerar um quadro inflamatório e isso sim teria a ver com o aparecimento das acnes. E da mesma forma, a gente também tem efeitos protetores, ou seja, existem coisas na nossa dieta, na nossa rotina, que poderiam evitar o aparecimento das acnes. E o que eu deixo para vocês aqui é o mais importante, consumo de frutas, legumes e verduras. A gente sabe que a acne depende também muito do hábito de vida, a poluição influencia, o estresse psicológico influencia também. E aí a gente tem que eventos oxidantes, inflamatórios, isso são negativos. Consumir frutas, legumes e verduras junto com os fitoquímicos que são presentes nesses alimentos evita o aparecimento de acnes, são importantes sim. Isso junto com prática de exercício físico, com qualidade de sono. Tudo isso somado tem muito a ver com você diminuir a severidade dos sintomas e também diminuir a quantidade de acnes, beleza? Cuide disso, vá no seu dermatologista, veja a questão hormonal também, se você realmente tiver, porque é muito importante. Se você deixar às vezes do jeito que tá, não mudar seu estilo de vida, continuar consumindo uma dieta mais pró-inflamatória, isso vai te atrapalhar. Pode até gerar algumas cicatrizes indesejadas que são super complicadas daí de tirar com alguns procedimentos estéticos, beleza? Então espero ter ajudado vocês. Essa foi a pergunta da semana. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, sobre algum tema específico, deixa aqui
aqui pra gente que a gente vai estar lendo, reunindo algum artigo específico. Ah, e a propósito, esse tema aqui a gente falou muito mais especificamente, com muito mais profundidade na Muscle Contest Academy. Então se você curte fisiculturismo, se você curte musculação, curte esporte em si, a gente tem aqui no Brasil um dos maiores movimentos educacionais a respeito de musculação de esporte. E como eu produzo conteúdos lá praticamente todos os meses, nesse mês especificamente a gente pegou os principais artigos e papers que relacionam acne e nutrição e dissecamos tudo isso, colocamos como aula. Beleza? Cada mês a gente produz 2 conteúdos por lá. Se você realmente tem interesse, vale a pena o investimento. Agradeço a participação de todos, um grande abraço e bons estudos.